Meu nome é Johnny Lopes, professor de informática com mais de 10 anos de experiência no mercado. Esse próximo exercício, ele é mais complexo do que o anterior, mas essa questão aqui, eu considero que ela está um pouco avançada em relação a muitos cursos que existem por aí, porque as escolas de informática, no geral, que eu dei aula em escolas que estão na mídia, né? Passa de comercial de televisão, não vou ficar falando o nome aqui agora, mas essas escolas, elas têm aquele material que elas consideram que o PROC V e a função C e PROC H que são avançados. E aí tem muitos alunos que vão considerar isso também. Porém, tudo vai depender do mercado, tudo vai depender do selecionador, de quem aplicar o teste. Então, esse teste aqui, por exemplo, eu acho que ele está um pouquinho complexo. Eu vou explicar por quê. Então, aqui você tem que entender sobre função mês, você tem que saber utilizar a função data, você tem que saber utilizar a função ano, a função dia e a função hoje. Porque você, sabendo como trabalhar com essas funções, você vai saber responder isso aqui por eliminação, tá? Por eliminação. Aqui diz, se eu tenho uma data na célula A1, que função devo usar para encontrar o mesmo dia do mês seguinte dessa data? Bom, então, nós temos que conhecer sobre a função data, sobre a função ano, sobre a função mês, dia e hoje. Vamos começar, então, antes de responder essa questão aqui agora, eu tenho que explicar sobre essas funções. A função, então, nós temos hoje, data, mês e ano. E dia. Então, eu tenho que saber o que faz essas funções aqui para eu poder responder aquela questão, entende? Vou aumentar aqui. Então, lá está dizendo da A1. Eu vou começar aqui. Na A1, vamos colocar a data de hoje, 18/2/2019. 18/2/2019. Eu quero extrair o dia, o mês e o ano, para já explicar aqui sobre as funções dia, mês e ano. Então, eu quero, dessa data aqui, eu quero o dia, eu quero o mês e eu quero o ano. Eu vou colocar igual dia, abro, tá? Pode fazer isso aí no seu Excel, tá? Coloca a data aqui e faz isso. Dia, mês e ano. Dia, abre o parênteses, clico, fecho o parênteses, pressiono a tecla Enter. Pronto, eu já extraí o dia. O mês igual mês. Eu vou clicar aqui para extrair o mês. Mês 2. O ano igual ano. Eu vou clicar aqui e vou extrair o ano. Pronto. Dia, mês e ano. Eu aprendi a criar a função dia, aprendi o mês, aprendi o ano. Muito material didático e os materiais didáticos que eu, por 8 anos, quando eu dava aula nas escolas presenciais, que eu me deparei, era isso. Dia retorna, nananã. Mês retorna, nananã. E ano, nananã. Isso aqui, não tem inteligência nisso aqui. Isso aqui não te ensina, de fato, trabalhar com essas funções. Quando eu gravei um curso de fórmulas e funções, com mais de... com 13 aulas, mais de 40 funções, foi para te mostrar a inteligência por trás das funções. Como que eu utilizo as funções ao meu favor e como eu crio minha própria função. Senão, não tem nada feito. Não adianta você pegar um livro com todas as funções do Excel se elas não têm aplicação prática. Aí você vai para o manual original, tá? Você vai aqui, eu deixei aqui a função data, tá? Documento, suporte do Office. Então, isso aqui é o próprio criador do software que colocou isso aqui, um artigo, tá? Aí ele bota aqui a sintaxe, ano, mês, dia, explica um bocado de coisa, isso aqui é interessante. Isso aqui, eu aprendo muito com isso aqui. Porém, aqui também não tem inteligência. Compreenda, não estou dizendo que a pessoa que fez não é inteligente. Não é isso que eu quero dizer. Não tem aplicação prática, sabe? Tem e não tem. Porque aqui, por exemplo, ele vai colocar aqui, ó.
mês, dia e ano, data combinada. Beleza. Ele está ensinando aqui você como você vai combinar essa data aqui. E se por acaso der alguma coisa errada, ele fala como você formata. Só isso. Só isso. Olha lá. Data. Não. O que ele está ensinando aqui? Ele está ensinando que se você tiver mês, dia e ano, você tem como combinar a data. E se ela vier assim, no formato bruto do Excel, tem como você colocar no formato data. Tá, mas beleza, vamos fazer. O que está explicando no artigo da Microsoft é isso aqui, ó, data combinada. Claro que já vai te ajudar em alguma coisa, porque de repente você recebe um documento do RH, um documento de algum departamento, que ele vem assim, ó, dia, mês e ano. E você precisa combinar essa data, verdade. Isso aqui tem utilidade muito. Que eu vou te passar aqui agora, que é a função data. A função data, então, ano, ponto e vírgula, mês, ponto e vírgula, dia. Opa, eu estou colocando errado, desculpa. Você já entendeu meu erro. Ano, então é aqui, ano, é o contrário. Mês, ponto e vírgula, dia. Pronto, eu vou combinar isso aqui. Olha lá, eu vou pressionar a tecla Enter. Ele já veio no formato de data aqui, 18/2/2019. Porém, vai ter casos que ele vai vir assim, ó, 40982. Quando ele vier assim, você vai clicar com o botão direito, tem outro caminho, mas eu vou falar esse. Formatar célula. E você vai vir aqui em data e vai colocar data, tá bom? Ele poderia estar assim, ó. Ele poderia vir assim, ó. 40, um número qualquer, tá? Então, você faz o caminho que eu falei, ou aqui no número, página inicial, número, clico aqui, e eu escolho aqui, ó, data abreviada. Pronto, 18/2/2019. Eu aprendi separar, tá? E eu aprendi unir. Dependendo do que você vai fazer no seu dia a dia, ora você vai precisar separar, ora você vai precisar unir. Pronto, você já aprendeu as duas coisas. E nós já utilizamos a função data, dia, mês e ano. Só não utilizamos a função hoje. Mas a função hoje é isso, igual hoje, abre e fecha parênteses. Opa, eu coloquei hoje. Hoje, abre e fecha parênteses. Pressiona a tecla Enter. A função hoje, ela só faz isso. Retorna a data atual. É isso. É óbvio que eu posso combinar ela com outras funções. Tá? Até aqui, beleza. Até aqui já dá para clarear alguma coisa e talvez trazer algo que eu consiga responder lá. Aí, pronto. Então, se eu for agora lá pro... Aqui, ó. Ele me deu aqui mês A1 mais 1. Mês A1 mais 1. Só que aí o mês, o que ele quer mesmo aqui, ó, se eu tenho uma data na célula 1, qual função devo usar para encontrar o mesmo dia do mês seguinte dessa data? Então, não é o mês, porque ele quer o dia. Só que ele quer o dia no mês seguinte. Então, esse aqui você já sabe que não é, tá? Porque ele quer o dia, que está falando de mês, então esse aqui não é. Vou colocar aqui que esse aqui não é. A1 mais 30. A1 mais 30, ele poderia, você poderia imaginar, dá certo, porque eu vou pegar, é como se eu colocasse igual hoje mais 30. Então, você poderia ficar imaginando que isso aqui daria certo. Isso aqui poderia te pegar. Igual hoje mais 30, pode não, esse aqui você já poderia falar, não dá certo pelo seguinte, hoje retorna a data atual. Se eu tenho uma data na célula 1, se é uma data, não significa que é a data de hoje. Tá? Então, não é isso aqui. Porque se fosse a data de hoje, você poderia até imaginar, bom, a data de hoje. Agora, essa conta A1 mais 30 e essa aqui, você pode ficar confuso. Nesses dois aqui, você poderia ficar confuso. Porém, eu te mostrei que a data faz a junção de ano, mês e dia. E se você olhar bem atentamente para isso aqui, claro que se você tivesse o Excel à disposição, melhor ainda, que você testava aí e pronto, né? Mas quando não tem, aí é complicado. Porque aí você ficaria entre essas duas. Eu ficaria entre essas duas, porque eu falo, bom, A1 mais 30 pode dar certo.
Hoje mais 30 não, porque ele fala uma data. Ele não fala a data de hoje, a data atual, não. Então, não dá. Agora, isso aqui, só que se a gente observar aqui, ó, ele vai retornar o ano, vai juntar o mês mais um e o dia. Então, ele quer, se eu tenho uma data na célula A1, que função devo usar para encontrar o mesmo dia? Então, é o mesmo dia. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ele quer aqui o mesmo dia do mês seguinte. Então, olha aqui para você ver, ó, mês mais um. Então, é o mês seguinte, né? E o ano, porque o ano é o mesmo. Se é o próximo mês, o ano é o mesmo. Tá bom? Então, a resposta é essa aqui. Porém, não é fácil chegar nela, não. Se eu colocar, vamos ver a 1 mais 30, o que vai dar? Olha para você ver, ó. Igual a 1 mais 30. Ó, deu 20/3 de 2019. 20/3 de 2019. Porém, o mesmo dia é dia 18, não deu certo. Tá vendo? Não deu certo. Por algum motivo aí, porque nem todo mês tem a mesma quantidade de dias. Nem todo mês tem 30 dias. O mês de fevereiro, por exemplo, não tem nem 30. Tem meses, então, que tem 31, 28, né? 29. Então, em relação a fevereiro. Por conta disso, a função que casa mesmo é essa aqui, ó. Como que ela ia ficar? Igual, como tá igual, tá lá, ó, data. Aí que eu estou falando para você que você precisa aprender as funções e olhar além do que ela te permite. Porque aqui, se fosse no ano seguinte, ó, ano, tá? Então, data, desculpa, data. Qual que é o ano? Eu não sei. É o ano dessa data. Então, eu tenho que, aqui dentro da função data, eu tenho que extrair também o ano. Então, fica difícil por isso, essa função. Eu tenho que pegar o ano disso aqui. Pronto. É o ano seguinte? É 5 anos na frente? Não. Se fosse mais 5, mais 1, não. É o ano que ele quer. O mês, a função mês, para extrair o mês, mais 1, porque ele quer o mês seguinte. Nós sabemos que aqui mês vai retornar 2. 2 mais 1, 3. 3 é mês seguinte. Ponto e vírgula, a função dia. O dia, ele quer o mesmo, ele quer o dia 18. A função diz o seguinte, ele quer o dia, só que no mês seguinte, é o mesmo dia. Entende? Eu fecho o parênteses agora da função data e pressiono a tecla Enter. Ó, 18/3 de 2019. Igual a função que está aqui, ó. Igual a função que está aqui, ó, mais 1. Essa função aqui, eu falo a verdade, eu olhei para ela, eu fiquei confuso, tá indeciso nessas duas aqui. Eu poderia ter rodado. Por isso que você precisa estar estudando. O Excel é um negócio que você tem que estar sempre estudando. Quando você vai fazer um teste, alguma coisa, tem que estudar. E não só estudar no dia anterior, não. Vale a mesma regra para vestibular. Os especialistas recomendam que no dia anterior você descanse. Então, você tem que estudar hoje. Para quando a oportunidade chegar, você não ficar desesperado. Hoje é o dia de você se preparar. Não é o dia que a oportunidade chega. É o hoje que você tem que estar preparado. E não se preocupe se a oportunidade chegou e passou. Se prepare para a próxima, porque outras oportunidades virão. Não a mesma, mas outras virão.